quando acontece essa reforma, né? Essa quebra, porque a igreja ela estava se desvirtuando muito, de repente as pessoas começam a ler a Bíblia, algumas pessoas têm acesso, ou foi uma coisa de uma pessoa, ou é uma coisa que estava, um movimento que estava crescendo, assim? Durante a Idade Média, a igreja desenvolveu a igreja cristã da época, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela desenvolveu 2 conceitos que são a base de tudo mais. Primeiro, esse que eu já falei, que é a interdependência entre Cristo e a igreja. Tá. A igreja passou a se ver como sendo a continuação da encarnação de Cristo. Por isso ela pode conceder perdão, por isso o Papa é infalível, por isso a missa, ela não é a repetição da morte de Cristo, como às vezes alguns protestantes pensam, mas é a mesma morte de Cristo, é uma extensão da morte de Cristo. O sacerdote ali, ao falar aquelas palavras tradicionais, a hóstia se transforma no corpo. A jujuba é boa, viu? A hóstia se transforma no corpo de Cristo e o cálice no sangue. E Cristo ali, aquilo é visto como sendo uma continuação da morte dele na cruz. Ou da Santa Ceia? Ou... Isso, lá na Eucaristia. Tá? Então, já falei, perdão de pecados, tudo bem. Isso por conta desse primeiro eixo. O segundo ponto é a relação entre natureza e graça. A graça de Deus é o favor de Deus para com os homens. De que maneira ele transmite isso? No pensamento católico, especialmente muito ajudado por Tomás de Aquino, a graça de Deus é transmitida através da natureza. Enquanto que muito tempo depois os protestantes fizeram a diferença entre graça comum e graça especial, mas na Idade Média entendia-se que a graça de Deus se transmite através da natureza, ou seja, coisas podem transmitir a graça de Deus. Então, uma vez que se entendeu assim, a água do batismo, ela salva. Água benta. Água benta. Por que ela é mágica? Sim, porque a graça de Deus é transmitida através de coisas. A natureza, graça e natureza estão unidas. O óleo da extrema-unção, a hóstia na hora da Eucaristia, o vinho na hora da Eucaristia. Então, as imagens. Então, a igreja, ela, por conta dessa visão, ela se encheu de objetos, de coisas supostamente... As relíquias, a veneração das relíquias, as peregrinações a lugares santos. Tudo isso que está por detrás a busca do grau. Tudo isso que está por detrás é a ideia de que a graça de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus, se transmite através de coisas da natureza. Então, por isso entrou todo esse tipo de coisa na igreja durante a Idade Média. A princípio, houve muita gente que queria reformar a igreja antes de Martinho Lutero. Teve João Ros, teve rapaz, o cara da Itália agora, famoso, agora me foge o nome dele, que morreu, inclusive, por conta disso, John Wycliffe, antes dos reformadores, eles queriam já... concordavam e queriam reformar. Queriam reformar a igreja. Houve concílios da própria Igreja Católica que se reuniram para analisar o estado de coisas, porque eles perceberam que o clero era ignorante, a missa era em latim, o povo não entendia. Meu pai viveu essa época. Ninguém tinha acesso à Bíblia. O padre ficava de costa né? e rezava em latim. Né? Pois é, exatamente porque o pessoal não entendia nada, tinha a chamada dramatização dos mistérios, atores que dramatizavam os mistérios e todo esse tipo de coisa. Então, e surgiram a ideia da veneração dos santos, por exemplo, e das imagens, não é? Que depois eles tiveram que fazer uma distinção entre dulia e latria. Dulia é serviço que a gente presta às imagens, latria é adoração que a gente só dá a Deus. Mas na prática, não tem essa diferença, acaba sendo a mesma coisa. Então, Lutero, ele era católico. O que despertou Lutero não foi essa coisa, ele não viu tudo isso ao mesmo tempo. O que ele primeiro percebeu foi que aquilo que a igreja estava ensinando sobre a maneira pela qual o homem é justo diante de Deus não batia com aquilo que ele estava vendo na Bíblia. Tá.
Porque a grande massa não tinha nem acesso à Bíblia. Nem acesso à Bíblia. Mas ele tinha. Por quê? Porque era padre. Ele tinha acesso a isso aí, não é? Ele tinha acesso. Os padres liam a Bíblia. A Vulgata Latina, na verdade. Que é a Bíblia de Jerônimo do século IV. E ele, lendo Romanos, ele viu que está escrito lá que o homem é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. E ele entendeu que aquilo era um ato de Deus. Deus justifica o pecador, isso é um ato de Deus. Enquanto que no pensamento católico da época, a justificação era um processo. Quando você era batizado, você recebia graça, e essa graça ajudava você a praticar boas obras. E dessa forma você ia se justificando. Então a justificação na Igreja Católica era um processo. Ainda é, que ela não mudou absolutamente nada. Então, a justificação é um processo no qual você é ajudado através dos sacramentos da igreja, a própria igreja e por aí vai, não é? Enquanto que no pensamento luterano, ele viu e disse, não, é um ato de Deus. Batismo, crisma... Isso tudo é catolicismo. Então, Lutero disse, não, o homem é justificado pela fé, é um ato. Deus o declara justo. E a partir daí ele é justo até o fim da sua vida. O que ele tem que fazer agora é viver de acordo com isso. Entendi. Que aí é um processo. Então, quando ele descobriu isso aí, ele quis um primeiro debate com os doutores da igreja a respeito disso, e aí veio a história toda, né? A coisa ganhou força, ganhou movimento, ele teve adesão de alguns príncipes alemães, até pelo motivo não muito certo, que estavam indispostos com o rei, políticos e tudo. Mas o fim é que o movimento começou a ganhar força e foi se espalhando por outros países da Europa. Em linhas básicas, o que os reformadores queriam era um retorno. Eles diziam, nós não estamos ensinando nada novo, porque essa era a acusação, que eles estavam trazendo uma doutrina nova. Isso não é nada novo. Isso é que os pais ensinaram, isso é o que Agostinho ensinou, isso é o que Anselmo ensinou, isso é o que outros pais da igreja ensinaram, é o que está na Bíblia, é isso que nós queremos. Perdeu. E se perdeu durante a Idade Média por conta desses dois desenvolvimentos que eu falei. E o ponto principal foi com relação à Escritura. Porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição. Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. De geração para geração. E aí Lutero disse não. Só a Bíblia. Para nós, só o que está na Bíblia é verdadeiro cristianismo. E aí foi o grande ponto de decisão, né? A questão da sola escritura, somente a escritura. Mas a Bíblia católica é diferente da protestante. 7 livros a mais que foram adicionados na Contra-Reforma. Quando teve a Reforma, era a mesma. Era a mesma. Depois, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento... Quanto tempo depois? Muito tempo? 1500 e pouco. Não muito tempo. Não muito tempo depois. Eu esqueço a data exata agora. 1500 e pouco. Na Contra-Reforma, lá na cidade de Trento, na Itália, a Igreja Católica estabeleceu que a Bíblia era a Vulgata Latina, de Jerônimo, e aumentou 7 livros, acrescentou 7 livros ao cânon do Antigo Testamento. E manteve o Novo Testamento idêntico. Não teve diferença. Ela fez isso? Não viu... Essa mudança eu acredito que foi para diferenciar dos protestantes, para mostrar que eram movimentos distintos agora, e porque alguns dos apócrifos dariam base para algumas dessas doutrinas, como doutrina do purgatório, obras e coisas dessa natureza. Alguns desses apócrifos fortalecem isso aí. Então, a princípio, começou com a doutrina da justificação pela fé, se desenvolveu com a questão de somente a escritura, e a partir daí as diferenças foram se tornando tal que finalmente o Papa resolveu excomungar Lutero 2 vezes. E 2 vezes ele queimou na fogueira a bula da excomunhão, né? É mesmo? Foi. Nossa. E o que veio a partir daí de Lutero? Os reformados, aqueles que seguiram Lutero, eles não seguiram Lutero em tudo. No segundo momento da reforma, vem a segunda geração de reformadores, você tem, por exemplo, Calvino. Calvino era suíço, de fala francesa.
Ele era originalmente advogado, versado em leis, era pelo menos a profissão que o pai dele queria. A gente não sabe quando ele se tornou protestante. E ele era muito novo, ele foi chamado pela cidade de Genebra, que tinha se tornado protestante, para ministrar a eles lá. Calvino concordava com Lutero basicamente em tudo, somente a escritura, justificação pela fé, mas ele discordou. Eles nunca se viram, né? Na verdade, nunca se encontraram. Calvino é um período depois. Viveram mais ou menos, teve um lap entre os dois, mas nunca se encontraram. Mas eles discordaram nessa questão da ceia, né? da Eucaristia. Ah, é? Lutero ficou com uma posição parecida com a Igreja Católica, que ficou chamada de consubstanciação. Cristo não estava... os elementos da ceia não viravam o corpo de Cristo, mas Cristo estava presente realmente ali. Realmente ali. Calvino optava por uma posição em que Cristo estava presente espiritualmente. Né? E se você celebra com fé, você se alimenta espiritualmente de Cristo, mas em nenhum sentido Cristo está fisicamente presente ali, como Lutero e o catolicismo, em graus diferentes, afirmavam. Né? Então, essa foi a primeira divergência entre os reformados, o que não impediu que eles continuassem juntos, né? Então, hoje, luteranos, calvinistas, a gente crê basicamente aquelas mesmas coisas do cristianismo histórico. Diverge com relação à ceia, forma de batismo, administração das igrejas. Mais recentemente, com o surgimento do movimento pentecostal, então, a divergência é com relação aos dons espirituais. Quando que mais ou menos acontece esse movimento? Início do século XX, 1906, por aí, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, Los Angeles. Os Estados Unidos estava sendo sacudido por uma série de movimentos de avivamento que tinham como base a Igreja Metodista, mas também outros movimentos, outras igrejas tinham participado. Mas movimento que era muito voltado para a experiência pessoal da pessoa com Deus, emocionalismo, e tinha muita coisa interessante. E aí, numa reunião dessas, basicamente de metodistas... Ela é uma ramificação do quê? A Igreja Metodista, ela nasce no grande avivamento da Inglaterra do século XVIII. O Wesley, ele era um padre, ele era um pastor da Igreja Anglicana, que foi proibido de pregar nas igrejas porque ele começou a pregar conversão, mudança de vida. Né? E aí ele foi para as ruas, para as praças pregar, e aí começou um movimento em torno do nome dele, e aí o nome metodismo, porque ele organizava os crentes metodicamente, com uma rotina e uma disciplina, não é? Mas aí... Esse avivamento de 1900... Pronto, 1906, por aí. Teve essa reunião na Rua Azusa de pessoas buscando avivamento espiritual, quando no meio delas, de repente, durante o culto, alguém falou em línguas, começou a falar em línguas, que foi interpretado como sendo aquele dom do dia de Pentecostes, e que Deus estava devolvendo esse dom para a igreja, porque até aquele momento ninguém tinha falado em línguas durante o período da história da igreja, a não ser alguns casos isolados de alguns movimentos como os montanistas, ainda nos primórdios da história da igreja. Então, esse grupo dizia que Deus estava devolvendo o dom de línguas para a igreja. Os dons espirituais. Dons espirituais. Restaurando os dons espirituais, não é? Mas também o de profecia? Tudo. Depois eles se dividiram, porque eles disseram todos menos o dos apóstolos. Tanto é que a Assembleia de Deus, que tem origem nesse movimento, ela não aceita apóstolos, que é um dos dons do Novo Testamento. Né? Não aceita. Mas aceita os outros, menos esse de apostolado. E foi quando começou o movimento. Dali saíram as principais denominações pentecostais hoje, que creem como os cristãos históricos.
A diferença é que eles acham que Deus trouxe de volta aqueles dons que durante esse período, inclusive na Reforma não teve isso. Não teve. Calvino não falava em línguas, Lutero não curava ninguém, não tinha visões, sonhos, profecias, não tinha. Eu sei que isso é uma coisa que divide muita gente, né? No Pentecostes, se aquilo era dali mais para frente ou aquilo era findado lá mesmo, aqueles dons espirituais. Sim. Qual que é a tua leitura sobre aquilo? Eu entendo que a pergunta para mim é outra, que tem a ver com a questão da revelação. Deus se revela, Deus se mostra, Deus fala conosco. No Antigo Testamento, ele falava através de sonhos, visões, profetas, aparições, teofanias, como a sarça ardente, por exemplo, o anjo do Senhor. Certo. Uma vez que Cristo veio e foi a fala final de Deus, porque diz lá a carta aos Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então, Cristo é a fala final, última, decisiva de Deus. Não é porque é ele mesmo que veio. Para então, que sinais se já está ele próprio? Então, a partir da vinda de Cristo e do registro dessa vinda, que são os livros do Novo Testamento, a necessidade de milagres e de revelações e visões cai drasticamente. Uma vez que eu creio que o que Deus tinha para me dizer, ele já disse, e isso está escrito na Bíblia, eu não vivo na expectativa de acordar de noite tendo uma visão, um sonho, uma revelação ou um anjo vindo falar comigo. Deus pode fazer isso hoje? Pode, ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. Mas não creio que essa é a expectativa que nós devemos ter. Mas os irmãos da pentecostais, eles entendem, eles falam, narram experiências a respeito disso aí, e eu não sou de... Eu até peço aos irmãos da Assembleia, quando eles vêm me contar algumas experiências, de rapaz, não conte não. Por quê? Porque eles vêm pedir a minha opinião, né? Tá. E às vezes eu vou ser um pouco crítico. Mais cético, né? E eu vou perder o amigo, né? Então, eu prefiro... Eu tenho muitos amigos da Assembleia de Deus e de outras igrejas pentecostais. Sou convidado para pregar. Procuro sempre ser educado, né? Estou na casa dos outros e não falo esses distintivos, né, que acabam ofendendo ou que são pontos polêmicos, né? Porque eu considero os pentecostais como dentro do cristianismo histórico, porque eles afirmam todas aquelas coisas. Só diferencia. A diferença é a questão dos dons espirituais, que, ao meu ver, não afeta a questão central do Evangelho. Mas então, a questão dos dons... Voltando. É do Pentecostes. Lá do... A minha pergunta é... A minha resposta é... Todos os dons relacionados com revelação, para mim, eles cessaram. Porque Deus já falou. Não tem mais o que ser revelado? Não. Deus não tem nada novo para nos dizer. O que Deus queria dizer, ele já disse. O que Deus faz é me guiar na minha vida. Então, no dia a dia, pela providência dele. Por exemplo, você muito gentilmente me convidou para participar do seu programa. Eu orei muito a Deus. Eu perguntei a Deus, o que é que eu devo ir ou não devo ir? Então, casou uma oportunidade de que eu estava vindo a São Paulo para uma conferência, né? Participar, aliás, de um evento que vai acontecer amanhã, e que tinha um amigo, que inclusive está aqui nos estúdios conosco, é o nosso amigo Uriel Ferreira, que está ali. Ele vinha também. Então, e foi num horário, foi num buraco da minha agenda. Certo. Que eu estou voltando de uma viagem de Israel, Itália, tudo isso aí. Na Itália não, perdão, Roma, Grécia e tudo. E eu disse, pronto. As circunstâncias mostraram que era favorável isso aí. Então, Deus continua me guiando. Não é uma revelação de um futuro para a humanidade, é uma coisa muito pessoal. Isso. Então, Deus já disse o que é que vai acontecer no futuro, o que é que vai acontecer com as pessoas, de que maneira isso vai acontecer. Então, tudo que tem a ver com a história da redenção já foi revelado. Está na Bíblia. Então, não resta revelação. Então, todos os dons relacionados com revelação, como, por exemplo, os profetas e os apóstolos, cessaram com a vinda dele. Com a vinda dele. Agora, eu creio,
Deus pode dar o dom de línguas, que não é revelatório. Qual é a função do dom das línguas? Biblicamente falando, é exaltar e louvar a Deus num idioma que você nunca aprendeu. E o milagre está nisso. Entendi. Tá? O milagre está nisso. De repente, mas ele é pessoal, é para mim? Ou é para ele pode ser exercido em comunidade desde que siga a regra de 1 Coríntios capítulo 14. 2 pessoas, no máximo 3, em sequência, e tem que ter intérprete. São as 4 regras. O intérprete faz o quê? Ele interpreta aquilo que você falou. Vamos supor. Mas isso não é uma revelação também? É uma revelação não do plano de Deus ou do que é que Deus vai fazer ou deixar de fazer, mas daquilo que foi dito. É distinto. É uma tradução. Seria uma tradução. A capacidade de você traduzir. Quando eu digo que ele não é revelacional, eu quero dizer que o dom de línguas, eu estou dizendo que através das línguas, Deus não está revelando nenhuma etapa nova do plano dele. Entendi. E da mesma coisa, profecia. Profecia... hoje eu não creio que hoje exista profeta como o profeta Isaías, o profeta Daniel, como o apóstolo João, que nos deu o livro de Apocalipse lá na ilha de Pátimos. Eu não creio que haja mais isso hoje. Não tem necessidade? Não creio. Essa língua seria a língua dos anjos? É uma língua espiritual? Não. O que é? São idiomas humanos falados por alguém que não conhece. Se eu de repente aqui começasse a louvar a Deus em mandarim. Entendi. E aí, de repente, você entendeu e trazia, olha, ele acabou de dizer isso aqui. Entendi. Então, alguns acham que é a língua de anjos por conta de uma interpretação equivocada de 1 Coríntios capítulo 13, aquele famoso capítulo do amor, onde Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Mas ali ele está colocando na condicional. Ele está dizendo, ainda que, não quer dizer que ele fala. Está dizendo que ainda que falasse, o amor ainda seria maior. Então, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não quer dizer que é possível falar a língua dos anjos. Está dizendo que ainda que ele falasse, o amor ainda seria maior. Entendi. Então, ali não está dizendo que a gente fala a língua de anjos. É importante ler no contexto, né, a frase. E em relação a esses últimos tempos, que também divide muito o entendimento da Bíblia, né, sobre